Shalom, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui hoje em mais um Meditando na Bíblia e estaremos meditando em Deuteronômio capítulo 8, 9 e 10, onde Moisés dá continuidade ao seu cuidado com o povo de Israel, onde ele continua lembrando eles, do cuidado de cumprir os mandamentos do Senhor, e eu quero ler apenas um versículo que me chamou muita atenção. E diz assim no capítulo 8 e no versículo 3: E te afligiu, te fez padecer fome e fez-te como maná, que não conhecias e que teus pais jamais conheceram, para fazer-te saber que nem só de pão vive o homem, senão de tudo que sai da boca do Eterno, disso vive o homem. Ou seja, nós seres humanos, nós não vivemos apenas do que nós comemos ou bebemos ou vestimos, ou das nossas relações, pessoais, seja com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, no seu trabalho, com toda a sociedade. Nós não vivemos só disso, nós vivemos, aqui diz, nós vivemos senão de tudo que sai da boca do Eterno, disso o homem vive. Então, amados, o inimigo da nossa alma, ele tenta nos enganar, querendo trazer verdades que são mentiras, querendo colocar dentro de nós que nós vivemos do que a gente come, do que a gente bebe, do que a gente relaciona, do que a gente tem, do que a gente consegue adquirir. Mas a palavra do Senhor diz que o homem, ele vive da voz do Eterno. Quando o Eterno diz algo ao nosso respeito, nada e ninguém pode impedir que aquilo que ele disse ao nosso respeito se cumpra. Nenhum decreto que ele determina sobre as nossas vidas pode ser impedido por ninguém. Então, amados, nós vivemos não do que comemos ou do que bebemos ou do que nós temos. Nós vivemos pela voz do Eterno. Nós vivemos por aquilo que sai da boca do Eterno, por aquilo que sai da boca de Deus. É por isso que nós temos que nos preocupar com o que Deus tem pensado de nós e não com o que as pessoas têm pensado de nós. Então Moisés estava lembrando a eles que tudo Deus supriu e que o que eles têm que viver é do que sai da boca do Eterno. Então, amados, tudo na nossa vida que nós temos, toda a nossa vida, o foco da nossa vida está no que sai da boca do Eterno. E o que o Eterno diz e determina é o que prevalece em nossas vidas. Então, por isso que Moisés ele estava insistindo com o povo, tentando ensinar o povo que era disso que eles tinham que viver, do que saía da boca do Eterno. É o que eu e você temos que viver, do que sai da boca do Eterno. E ali ele continuou dizendo, exortando eles, e ele disse mais, olha, e continuou dizendo, lembrando a eles do que Deus fez, do que Deus cuidou deles, que Deus livrou eles. Ele lembrou eles das 3 vezes que ele foi ao monte, que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada, das vezes que ele teve que quebrar as tábuas, que ele ficou irado, das vezes que ele orou ao Eterno para que o Eterno livrasse a sua ira deles. Então ele foi lembrando tudo a eles do que eles tinham feito, mas ele não, como sempre nós falamos, ele não expunha o nome de ninguém, ele apenas relatava o que tinha acontecido, E ali, no capítulo 10, o Senhor falou com ele, você vai fazer uma arca de madeira e vai colocar as tábuas, como as primeiras, Então essa arca não é a arca que o Bezalel fez, não é a arca da aliança, é uma arca de madeira, que ele fez. E ele fez essa arca antes de que fosse feito o tabernáculo. Então essa arca era para guardar, e quando ele quebrou aquelas tábuas, as primeiras tábuas, ele as guardou, ele não deixou ela jogada ali no templo, não, ele as guardou nesta arca que ele havia feito. E ali no capítulo 10, no versículo 12, eu vou ler também, onde diz assim, e agora, ó Israel, qual é a coisa que o Eterno teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Eterno teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, ames e sirva o Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma,
que guardes os mandamentos do Eterno e os seus estatutos que eu te ordeno para hoje para o teu bem. Então, amados, aqui os sábios dizem, né, que tem uma coisa só que Deus pede de nós, que a gente tema Ele. Por quê? Porque o livre-arbítrio é uma coisa que Deus não manda em nós. Nós temos a decisão de temer ou não temer a Deus. Por isso que é uma única coisa que Deus pediu a eles e que Deus pede a nós também. Por quê? Porque o livre-arbítrio, Deus não interfere no seu livre-arbítrio e no meu livre-arbítrio. Ele nos dá liberdade para decidirmos se nós queremos obedecer ou não, se nós queremos ouvir ou não a voz dele, se nós queremos temer a ele ou não. Então, por isso que ele pediu, é uma coisa que ele pede de nós, que a gente tema a ele de todo o nosso coração. Então, que o temor do Senhor, ele possa ser vivo e aceso a cada dia nos nossos corações, que nós possamos temer a ele de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, porque nós temos o livre-arbítrio para decidir e para escolher se nós queremos temer ou não ao Senhor. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.